Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei, tá, o penúltimo vídeo, né, do mês de outubro, provocando uma verdadeira enchente de conhecimento e de cultura, né, que irá inundar a tela do seu celular ou do seu computador aí do outro lado, tá? E essa enchente, já vou avisando que essa enchente, né, que será provocada, tá? Os autores dessa verdadeira enchente de cultura, né, serão a Milene Domingues, né, para quem não sabe, a Milene Domingues, ela é a esposa do Ronaldo, né, o famoso Ronaldo Fenômeno, ex-atacante, ex-jogador da seleção brasileira, enfim, né. Eu acredito que mesmo quem não entende rigorosamente de futebol sabe de quem eu estou falando, né, a Milene Domingues, essa moça aqui, tá? Antes de ser a esposa do Ronaldo, ela foi jogadora de futebol feminino, né? Ela ficou conhecida como a rainha das embaixadinhas, né? E o outro autor, né? A outra pessoa que provocará essa enchente, né? De cultura e conhecimento será o Marco César. Eu confesso a vocês que eu não sei quem é um locutor de futebol, tá? Bom, o Marco César, tá? Durante uma transmissão, né, do jogo Brasil 2, China 1, né, por um torneio de futebol feminino que aconteceu no ano 2000, né, durante essa transmissão, ele disse o seguinte, tá? A juíza marcou alguma impunição. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Impunição das chinesas. Continuem ligados. Sim, continuem ligados na PSN, né, que é o canal em questão, né, a emissora de televisão em questão. Né. As lágrimas é difícil de conter. Repetindo, as lágrimas é difícil de conter. Já a nossa amiga rainha das embaixadinhas, a esposa do Ronaldo, do pegador de traveco, do Ronaldo Fenômeno, né, a Milene Domingues, ela disse o seguinte: aí está as estatísticas do jogo. Repetindo, aí está as estatísticas do jogo. O Brasil pode ser as campeãs da Gold Cup. Repetindo, o Brasil pode ser as campeãs da Gold Cup. E a última frase, né, para terminar esse verdadeiro festival de cultura, né, que está certamente inundando o seu celular, o seu computador, é o seguinte, tá? Uma outra frase de autoria da Milene Domingues. A China está passando na frente do placar telefônico. Sim, repetindo, a China está passando na frente do placar telefônico. Então, essa foi o verdadeiro show de cultura, né, que vocês acabaram de ter. Bom, obviamente, se você aí do outro lado é professor de língua portuguesa, não precisa nem ser professor ou professora de língua portuguesa, né? Certamente vocês aí do outro lado, com essas verdadeiras violências, né, da coitada da língua portuguesa, vocês devem ter tido a mesma reação que alguém teria, né, ao ver o José Serra acordando só de cueca, né? Bom, é justamente isso, né? Pegando um gancho nisso, né? Um dos temas, né, dos vídeos da semana será justamente os professores, né? Na semana passada eu já havia adiantado um pouco esse tema, né? Como vocês devem se recordar, semana passada eu contei um pouco da vida do Padre Carlos, né? Para quem não assistiu os vídeos da semana passada, né? O Padre Carlos, né? O Karl Bergershausen, né? O cara que tinha esse verdadeiro palavrão de nome, né? Ou simplesmente o Padre Carlos, ele chegou em Joinville no dia 9 de novembro de 1857 e além de ter sido o primeiro padre da história de Joinville, ou o primeiro vigário, como queiram, né? Ele, durante praticamente 50 anos, de 1858 até 1906, ele também foi professor, né? Só que antes do Padre Carlos, tá? Entre 1851 e 1857, entre todos aqueles imigrantes que acabaram chegando a Joinville, 11 desses imigrantes eram professores. Então o Padre Carlos, ele não foi o primeiro professor da história de Joinville, tá? Repetindo, antes do Padre Carlos, 11 professores já haviam chegado, já haviam se estabelecido em Joinville, tá?
antes, né, de revelar qual que foi o primeiro professor da história de Joinville, tá? Eu irei mostrar as tão tradicionais fotos antigas, né? Eu acredito, talvez algum de vocês já tenha visto essa foto, né? Essa gravura, melhor dizendo, tá? Isso aqui, tá? É uma gravura que foi feita de 1852, tá? Isso aqui é uma visão geral de São Francisco, tá? Então, vocês podem reparar aqui que não mudou, se vocês derem uma olhada aqui mais detalhada, vocês podem reparar que não mudou rigorosamente nada. Repetindo, essa aqui é uma gravura, né? Uma vista geral de São Francisco, e essa gravura é de 1852, né? E aqui é uma outra gravura também de 1852, tá? Retratando algumas das casas, né, da então colônia Dona Francisca. Repetindo, essa gravura aqui que vocês estão vendo é de 1852, tá? E a próxima gravura, né, que eu mostrarei a vocês, né, só um instante. Isso aqui é uma outra gravura, tá? De 1852, e essa aqui é a casa, né? É a residência do Beno Ludwig von Langsdorff, tá? Para quem não sabe, né, o Beno, né, o Beno von Frankenberg Ludwigsdorff, né? Só corrigindo o nome completo dele, tá? Ele foi diretor da colônia Dona Francisca de 1852 até 1855. Inclusive, Joinville tem esse nome por causa dele, tá? Por causa do Beno von Frankenberg, tá? Então, essa aqui era a residência, né, onde ele vivia, né? Essa casa, né, ela estava localizada nas proximidades alguns metros do que hoje é a Biblioteca Pública de Joinville, tá? Então, aqui para vocês, né, a casa onde viveu o diretor da colônia Dona Francisca, Beno von Frankenberg Ludwigsdorff, né? Por causa dele, repetindo, por causa dele, que Joinville tem esse nome, tá? Bom, mas afinal de contas, né, a pergunta que o planeta inteiro está fazendo nesse exato instante, né? Afinal de contas, quem que foi, né, o primeiro professor da história de Joinville? Bom, o primeiro professor, tá? Ele veio, ele era um dos 117 imigrantes, tá? Que vieram a bordo de um navio veleiro chamado Emma Eloise, tá? Esse navio, ele partiu do porto de Hamburgo no dia 1º de maio de 1851 e 2 meses e 9 dias mais tarde, tá? Esse navio ele acabou chegando, né, no dia 12 de julho de 1851. Como era mais do que comum, mais do que de praxe, há mais de 170 anos atrás, né, lá no século XIX, como era mais do que comum, né, nessa viagem entre Hamburgo e São Francisco, ele levou cerca de 2 meses de viagem, tá? Nesse meio tempo, né, nesses pouco mais de 2 meses de viagem, tá? Eram 119 passageiros que embarcaram lá em Hamburgo, tá? E desses 119 passageiros, infelizmente, 2 deles acabaram falecendo durante a viagem, tá? Um desses passageiros que acabou falecendo, infelizmente, né, foi um bebê de 25 dias de vida, né, que era o Ulrich Biller, tá? O Ulrich Biller, ele havia nascido na Suíça, tá? Junto com ele, né, os pais dele, no caso, tá, era um Ulrich, né, exemplo dele, o pai dele tinha o mesmo nome, né, o Ulrich, ele era marceneiro, tinha 32 anos de idade, a esposa, que era a Lina, né, a Lina era 4 anos mais jovem do que ele, né, e a irmã, né, do Ulrich era a Suzette, né, a Suzette tinha 3 anos de idade, tá, não especifica de que cidade eles eram provenientes, apenas que essa família, os Biller, eles eram procedentes da Suíça, tá? E eles eram católicos. Além desse bebê, né, de 25 dias de vida, que acabou falecendo durante a viagem, tá? O outro caso de óbito que foi registrado durante a viagem, tá? Também foi de um suíço, de uma imigrante suíça, tá? Que era a Anna Stoll, né? A Anna Stoll, ela tinha 37 anos de idade.
ela era luterana e ela era procedente do cantão de Schaffhausen, para ser mais exato, de uma cidade chamada Osterfingen, né? Schaffhausen, né, um cantão, né, cantão seria equivalente ao estado brasileiro. Schaffhausen está localizado no extremo norte da Suíça. Essa região, né, fica bem na fronteira da Suíça com a Alemanha, né? No caso, a nossa amiga Ana, né, ela estava acompanhada do Jacob, que era o esposo dela, que era 3 anos mais velho e que era agricultor. E esse casal, a Ana e o Jacob, né, eles tinham 3 filhos, né? O Johann, que tinha 5 anos de idade, o Johann Georg, que tinha 7 anos de idade, e o filho mais velho, que era o Jacob, né, que tinha 10 anos. Né? Então esses foram os 2 casos de óbito, né, que foram registrados durante esses 2 meses de viagem. Né? Da Ana Stoll, né, que tinha 37 anos de idade, e desse bebê de 25 dias, que era o Ulrich Biller, né? Ambos eram suíços, tá? Agora, né, o suspense aumenta cada vez mais, mas afinal de contas, que diacho era esse professor que veio nesse navio, o Emma e Louise, lá em 1851? Bom, como eu sou malvado, sou um garoto malvado, eu aumentarei esse suspense, tá? Uma informação que eu estou esquecendo, tá? Que eu estava me esquecendo, ou melhor dizendo, né? Era de que esse navio, tá? Houve uma peculiaridade, tá? Esse navio, o Emma e Louise, tá? Ele não fez essa viagem diretamente de Hamburgo até São Francisco, tá? Nesse meio tempo, para ser mais exato, no dia 1º de julho de 1851, exatamente 2 meses após a partida do navio de Hamburgo, tá? Esse navio ele acabou atracando no Rio de Janeiro, né? E só no dia 12 de julho é que esse navio, ele continuou, né, acabou continuando essa viagem rumo a São Francisco. Mas afinal de contas, por que eles ficaram 11 dias parados lá no Rio de Janeiro? Foi para assistir algum jogo do Vasco em São Januário, para assistir algum jogo do Bangu em Moça Bonita? Obviamente que não, né? Até porque naquela época nem existia futebol, muito menos ainda Vasco e Bangu, mas enfim, né? Essa parada de 11 dias, tá, ela aconteceu em virtude de um cara que acabou embarcando, né, lá no Rio, que era o Matias Banhoser, tá? Não se sabe a nacionalidade, né, de que país ele era procedente, né? Possivelmente ele era de algum daqueles países, né, que formariam a Alemanha anos mais tarde, mas não se tem a nacionalidade dele, tá? O Matias Banhoser, tá? Ele foi contratado, ele morava no Rio de Janeiro desde 1844, né? E lá no Rio ele acabou sendo contratado pela filial, né, da Sociedade Hamburguesa para trabalhar, né, acabou sendo contratado, né, pela Sociedade Hamburguesa para que ele trabalhasse como agrimensor na então colônia Dona Francisca. Ou seja, a função do Matias Banhoser seria de demarcar os lotes de terras dos imigrantes, tá? Então esse seria o trabalho, seria o serviço do Matias Banhoser, tá? Esse cara que acabou embarcando lá no Rio, tá? Uma das poucas coisas que se sabe a respeito dele, tá? É que além de ser agrimensor, ele também tinha outras 2 profissões. Ele era engenheiro civil, né? E ele também era geômetra. Um geômetra seria uma espécie de um matemático, de um auxiliar de um engenheiro, e ele, justamente o geômetra, que faz as medições, né, e os cálculos antes, e a partir dessas medições e desses cálculos que o engenheiro ele acaba fazendo o projeto, né, da casa, do prédio, como queiram, né. Como esse vídeo já está bem longo, vou ficando por aqui, né, porque já está ficando bem chato, né, e mais informações no vídeo seguinte, beleza? Então, até lá!